Os homens encontram espaço para expressar os seus sentimentos? Onde podem expressar-se livremente? Quais emoções são sentidas ao longo do dia? Sentem receio em partilhar seus sentimentos? Se houvesse abertura, sentiriam mais à vontade para falar sobre seus sentimentos? O que aconselharia ao menino que foram no passado? As respostas para essas perguntas estão aqui, neste material, elaborado pelas alunas da graduação de Psicologia da FACEF. Homem não chora. Homem não demonstra sentimentos. Não ama da forma que as mulheres amam. Não é fraco, não é covarde, não é perdedor e não é passivo nas relações sexuais. Quem nunca ouviu essas expressões? Normalmente, homens não manifestam suas emoções com receio de expressar seu desconforto e fragilidade. Porém, percebe-se que reprimir e tentar não manifestar sentimentos e emoções por medo ou constrangimento causam sofrimento. As mulheres perceberam que as análises de gênero tendem a tratar exclusivamente sobre o feminino, como se os homens estivessem isentos dos debates sobre as temáticas de gênero. Pensando nisso, surgiu a curiosidade e a vontade de conhecer o universo masculino, interagir e conversar com homens a fim de colocar o assunto na roda e convidá-los a verbalizar, contar suas histórias, incentivando debates. Compreender a perspectiva que homens possuem sobre a construção da sua masculinidade é o objetivo da roda de conversa virtual. Masculinidades, novas formas de ser e sentir. Foram convidados 7 homens cisgêneros entre 26 a 43 anos. Dentre os participantes, 42% declarou-se casado, 42% declarou-se em uma união estável e 14% divorciado. Questionados previamente pelo Google Forms se ouviram falar sobre o termo masculinidades, 28,6% informaram que não. Dentre as respostas sobre o que entendiam pelo termo masculinidades, os participantes relataram: é um conceito amplo, ficando difícil de ser definida. Diferentes tipos de masculinidades podem ser produzidas no mesmo contexto social, geralmente em torno de uma masculinidade hegemônica, de um padrão idealizado de ser homem que subordina outras formas de ser e de agir. Coisas tipicamente feitas pelos homens ou tratadas na sociedade como coisas de homem. Pluralização do conceito e entendimento do que seria a masculinidade. Situações e peculiaridades masculinas. Modos de ser e agir na perspectiva do que é ser homem. Tudo o que dizem ser tarefas e obrigações masculinas. Para iniciar a roda de conversa, Masculinidades, Novas Formas de Ser e Sentir, foi exibido o novo clipe da música Masculinidades, do cantor Thiago York. A música apresenta uma reflexão sobre as masculinidades e o cantor desconstrói a sua imagem de homem viril através de passos de dança no estilo contemporâneo. Após a exibição, foram questionados: o que chamou a atenção no clipe? Teve alguma frase que fez sentido para vocês? Aparentemente, o vídeo surpreendeu os participantes, pois percebeu-se receio para falar sobre o tema, e um dos participantes fez relatos sobre a carreira do cantor, possivelmente uma estratégia para romper o silêncio sem se expor. Na sequência, observou-se a necessidade de aproximação. Uma das discentes comentou que, apesar de sermos mulheres, também estávamos inseridas na mesma cultura social que eles. Destacou que nos relacionamos com homens, criamos homens, recebemos educação de homens e, portanto, entendemos a cobrança que é ser homem em nossa sociedade, os quais devem constantemente demonstrar força, poder e virilidade. A partir deste momento, a conversa ficou mais natural e aprofundada, com relatos e interação entre eles, e alguns se sentindo à vontade para lançar questionamentos ao grande grupo. 2 participantes preferiram deixar a câmera desabilitada, pois estavam cuidando dos filhos, um com um bebê de 2 anos e outro com uma criança autista de 8 anos,
mas se expressaram através do chat disponível no Zoom, a plataforma utilizada para a roda de conversa. Após a discussão sobre o clipe, o questionamento seguinte foi sobre a existência de espaço no ambiente familiar ou do trabalho para expressar suas emoções e se poderiam descrever alguma dessas situações. Os participantes relataram que, se houver um ambiente propício, com pessoas próximas e sensíveis, é provável que conversem sobre sentimentos e emoções. Porém, nem sempre conseguem se abrir, pois dependendo do grupo, amigos, colegas ou familiares, abordar esses assuntos não faz sentido e expressar seus sentimentos não é coisa de homem. Dando sequência, a segunda pergunta foi sobre onde se sentem mais à vontade para expressar-se livremente. Alguns participantes relataram que nem mesmo para as mulheres mostrar fragilidade e as questões humanas é bem visto, e que sob efeito do álcool é mais fácil abordar sobre o que sentem. Pôde-se observar que alguns tiveram mais facilidade para falar sobre a sua vida pessoal, relatando sobre a educação recebida, os relacionamentos com os pais, com mulheres, amigas, namoradas ou esposas, com colegas de trabalho e com amigos. Um deles relatou que não tem dificuldades para chorar e disse que isso deve-se ao fato de ter um posicionamento na vida e que os outros vão pensar não mudem nada naquilo em que acredito e que considero certo. Quanto à terceira pergunta, sobre as emoções sentidas ao longo do dia e como poderiam nomeá-las, os participantes disseram que no ambiente de trabalho há pouco espaço para conversar sobre as dificuldades nas relações interpessoais entre colegas e superiores. Sentem que desde criança foram tolhidos de expressar e gerenciar sentimentos e emoções. Destacaram que em algumas profissões tem-se uma imagem pré-concebida de que é preciso ser forte e truculento, mas que isso não necessariamente corresponde à verdade. E afirmam que em cargos de liderança a cobrança não é apenas em relação ao homem, mas também em relação às mulheres. Mencionou-se sobre o ensino infantil, onde ainda não se vê homens dando aula para as séries iniciais, predominando professoras. Afirmaram que essa fronteira ainda não foi rompida e lembram os casos de abusos sexuais contra crianças, predominantemente cometido por homens, que são veiculados na mídia. Quando perguntados se já sentiram receio e optaram por não partilhar sentimentos como tristeza, vergonha, medo e por que agiram dessa forma, a maioria respondeu que se sente melhor conversando com mulheres sobre sentimentos e emoções, mas nem sempre com facilidade, e que se sentiam mais próximos às suas mães quando criança, porque o pai nem sempre era presente ou tinham medo. Participantes que não tiveram um pai presente perceberam que o convívio maior com a mãe os ajudou a ter uma visão diferente sobre a educação dos filhos e a responsabilidade mútua no relacionamento com o cônjuge. A quinta pergunta, sobre sentirem-se melhor se houvesse mais abertura para compartilhar experiências, responderam que gostaria que houvesse mais abertura para falar sobre seus sentimentos, mas não foram ensinados a demonstrar o que sentem. Quem expressa suas emoções é considerado frágil, não condiz com a expectativa dos outros de ter que ser machão e percebem que as mulheres já avançaram muito nessa questão. A experiência de vida e a maturidade trazem mais equilíbrio e auxiliam na construção de um homem mais autêntico e seguro, pois com o tempo percebem que não precisam provar nada para ninguém. Mencionaram a liberdade que o homem tem atualmente para exercer a vaidade, como se depilar, fazer as unhas e permanecer por longo tempo em uma barbearia conversando. Antes, entrava e saía após o atendimento, e agora a barbearia tornou-se um espaço de socialização. Por outro lado, tem a crítica de que tal mudança está também relacionada ao mercado, sendo os homens estimulados a esse tipo de consumo. A última pergunta: se vocês pudessem dar um conselho à criança que vocês foram no passado, o que diriam? Os participantes disseram que o aconselhariam a ter menos medo de julgamento e de expressarem os seus sentimentos e emoções, a fim de tentar melhorar as questões das masculinidades para as próximas gerações.
Para encerrar a dinâmica, foi proposto que os participantes escrevessem 3 palavras que definissem masculinidades para eles, através da ferramenta Mentimeter, onde obteve-se o seguinte resultado pela nuvem de palavras: forte, força, responsabilidade, caráter, respeito, gentileza, sabedoria, poder, medo, empatia, postura, moral, confiança, ética. Essas foram as palavras que os participantes atribuíram a masculinidades, conforme suas experiências. Os relatos da roda de conversa foram carregados de significado e importantes reflexões. O encontro especial com homens dispostos a falar sobre o tema masculinidades, uma conversa aberta sobre o cotidiano masculino. A partir dos relatos, ao longo da roda de conversa, foi possível perceber quantos tabus homens e mulheres carregam e o quanto estes trazem desconforto e sofrimento. Segundo estudos, a masculinidade é uma categoria social construída e histórica. Não é uma manifestação da natureza ou de uma essência psicológica interior, é um construto social e simbólico. Desta forma, é ainda mais importante pensar no conceito através de sua pluralidade, isto é, por meio de uma noção de masculinidades. Ao usar o termo no plural, nós reconhecemos que a masculinidade significa diferentes coisas para diferentes grupos de homens em diferentes momentos, o que não inviabiliza, por certo, a busca constante entre os grupos pelo desenvolvimento de modelos hegemônicos e normativos de masculinidade. Estando inserida em mudanças culturais disputadas, as masculinidades estão sempre sendo construídas e desconstruídas, a fim de aderir a padrões, os chamados modelos e códigos de gênero. Nesse processo de construção e desconstrução, nós humanos somos impulsionados pelas mesmas emoções, e nesta medida temos muito a compartilhar e aprender juntos. O feminino e o masculino são conceitos forjados a partir de nossa trajetória histórica, que vem permeada de julgamentos e preconceitos. A escuta nos aproxima um do outro. Ao legitimar o outro ou a outra, também estou validando minhas emoções e os meus sentimentos. O acolhimento abre espaço para relações baseadas no respeito e na confiança, permitindo assim a construção de relacionamentos mais saudáveis e mais sustentáveis.